Você sabia que as profecias dos últimos dias estão se cumprindo exatamente nos dias de hoje? Na Bíblia existem centenas de versículos que falam a respeito do tempo profético dos últimos dias. O apóstolo Pedro disse que Jesus voltaria ao mundo no tempo da restauração de todas as coisas que Deus falou através dos profetas do Antigo Testamento. Essas profecias, elas tinham um contexto, um propósito, um tempo para se cumprir e destinatários. Existem profecias que são destinadas à igreja, outras são endereçadas para Israel. E algumas profecias falam a respeito do mundo todo. Nós nos propusemos a fazer uma investigação detalhada de cada uma das profecias que falam a respeito do tempo da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E fizemos também, estamos gravando ainda, uma série de vídeos em Israel documentando o tempo da restauração de todas as coisas. E nós queremos provar para você que Jesus está às portas. Vamos fazer isso biblicamente e através de fatos comprovados em Jerusalém e em todo Israel. Então quero te convidar para assistir o nosso primeiro episódio. Vem comigo para o Muro Ocidental em Jerusalém. Nós estamos aqui em Jerusalém, logo ali atrás de nós, lá em cima, era o lugar onde estava o Templo de Salomão. Nos dias de Jesus, o templo estava construído naquele lugar onde aparece ali uma cúpula dourada. E logo depois que o Espírito Santo desceu no Pentecostes, Pedro e João, eles estavam vindo ao templo para orar, e isso era 3 horas da tarde, e no meio do caminho eles encontraram um coxo. E aí eles curaram aquele coxo. Quando o coxo pediu para que fizesse alguma coisa por ele, ele disse: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E aquele coxo foi curado. E quando o coxo foi curado, as multidões, as pessoas que estavam no templo para orar, queriam saber o que é que estava acontecendo. Então Pedro, ele toma a palavra e ele faz a sua primeira pregação pública para uma multidão. Foi uma pregação em que milhares de pessoas se converteram. E na pregação de Pedro, ele fala lá em Atos capítulo 3, versículo 19, fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Então Pedro, ele está anunciando a Jesus, anunciando um tempo de arrependimento, um tempo de salvação para o povo. E no versículo 20 ele fala: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, que é Jesus. Então Pedro está falando assim: olha, vocês estão esperando pelo Messias, e ele já veio, mas Deus vai mandá-lo de volta, porque Jesus, ele acabava de ter subido aos céus. Os discípulos estiveram alguns dias antes com Jesus no Monte das Oliveiras, e Jesus, ele ascende, ele sobe aos céus. Um anjo diz que da mesma maneira como ele subiu, ele desceria. Porém, antes um pouco da subida de Jesus, os discípulos ainda estavam perguntando, querendo saber coisas a respeito do tempo, das profecias, do cumprimento das coisas de que Deus anunciou, e perguntar: Senhor, é esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Mas a igreja, ela estava no começo. E Pedro, quando ele está anunciando ao povo a respeito de Jesus, dizendo que ele subiu aos céus, que ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, aí ele disse no versículo 21 o seguinte: o qual é necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então Pedro está dizendo: olha, Jesus, ele veio ao mundo, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e é necessário que ele permaneça lá. E vocês devem orar para que Deus o envie de volta. Para quê? Para que venha o tempo de refrigério, o tempo de alívio que o povo estava esperando, ou seja, para que venha o tempo do governo do Messias. E Pedro dá um sinal, fala: olha, ele vai ficar nos céus até um tempo determinado por Deus. Qual o tempo determinado? Aquele que Deus falou por intermédio dos seus profetas do Antigo Testamento.
E ele dá um sinal, fala, é um tempo de restauração de todas as coisas. Porque os discípulos queriam saber quando seria o tempo da volta de Jesus e quando seria o tempo do seu governo messiânico. Jesus deu muitos sinais a respeito do tempo da sua volta. Falou a respeito de guerras, falou a respeito de fome, falou a respeito de pestes, falou a respeito de terremotos, de tsunamis, de sinais nos céus, no sol, na lua, nas estrelas, mas o principal, o mais importante de todos os sinais que apontam para o tempo da volta de Jesus é Israel. E todos os profetas do Antigo Testamento falaram a respeito dessa restauração de Israel. Muitas pessoas pensam que Pedro estava falando da restauração da igreja, só que a igreja ela estava apenas começando. A igreja ela estava no seu estado original, aqui em Jerusalém. Portanto, Pedro não está falando de restauração, porque para restaurar algo, ele precisa primeiro ter sido perdido, precisa ter sido deteriorado, precisa ter sido esquecido para poder ser restaurado. Então, Pedro não está falando da igreja. Não está falando da restauração da igreja, mas ele está falando a respeito da restauração de Israel. Para entendermos a mensagem de Pedro, nós precisamos voltar a 2000 anos atrás. E há 2000 anos atrás existia aqui uma expectativa de todo o povo judeu, de que o Messias viesse e estabelecesse o seu governo na terra, mas que estabelecesse um governo autônomo, segundo o trono que Deus prometeu a Davi, para que o Messias governaria aqui. Então é esse o reino, é esse o governo que o povo está aguardando. E que os próprios discípulos estavam aguardando que Jesus cumprisse esse tempo. Agora, quando ele fala da restauração de todas as coisas, nós precisamos entender o que é que os profetas do Antigo Testamento anunciaram. Praticamente todos os profetas do Antigo Testamento falaram a respeito de uma restauração. E eles estão se reportando a uma aliança ainda mais antiga feita entre Deus e Abraão e a sua descendência. A aliança que Deus faz com Abraão envolve um povo e envolve uma terra. Então são três partes, um Deus, um povo e uma terra que se unem para cumprimento de um propósito de Deus para todo o mundo. E esse propósito, ele só se cumpre quando as três partes estão trabalhando em unidade. Por um tempo, o povo de Israel deixou de existir. Eles foram espalhados por todo o mundo. No ano 70, o general Tito entrou aqui em Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade e o povo foi espalhado pelas nações. E isso já havia sido profetizado também, que haveria esse exílio do povo judeu por todas as nações. Mas Deus falou que eles não ficariam para sempre espalhados, que a nação seria restaurada. Todos os profetas estão dizendo a respeito da restauração de um povo e de uma terra. E por quase 2000 anos, essa terra ficou deserta, o povo foi espalhado e a terra não deu seu fruto, a terra não produziu. Mas havia um tempo profético que Deus falou através dos seus profetas do Antigo Testamento, que ele restauraria o povo e a terra de Israel. E nós estamos vivendo esse tempo. Os profetas anunciaram muitas coisas. Eles falaram a respeito do tempo da volta de Jesus. E qual seria o cenário? Qual seria o cenário no mundo, mas especialmente qual seria o cenário em Israel que prepararia a volta de Jesus? São profecias que têm 2.700 anos, 2.600, 2.500, 2.000 anos foram dadas há milênios e não se cumpriram. Passaram milênios. Há 2.000 anos atrás não estavam se cumprindo, há 1.500 anos atrás não estavam se cumprindo, há 1.000 anos atrás não estavam se cumprindo, há 500 anos atrás não estavam se cumprindo. Mas há cerca de 100 anos atrás, no século passado, as profecias começam a se cumprir aqui em Israel. O povo começa a voltar, a nação começa a ser restaurada, e é a respeito disso que nós queremos falar nesse documentário. Um documentário que fala do tempo da restauração de todas as coisas. Então, assista os próximos episódios, veja todos os vídeos desse documentário para você entender que esse é o tempo profético que prepara a volta de Jesus.